Meus amados irmãos, como é bom poder adorar ao Senhor, poder louvar ao Senhor. Como é bom poder estar reunidos entre irmãos para cultuar esse Deus tão maravilhoso que tem a nossa vida na palma das mãos dele. Gostaria de compartilhar com você uma verdade nessa tarde, na abertura do culto. Muito interessante, porque a nossa irmã estava ministrando, e é mais ou menos nessa linha. Meus amados, a palavra do Senhor nos ensina em Apocalipse, precisamente no versículo 11, que o Senhor está vindo sem demora. Conserva o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Quando essas palavras estão escritas ali, queridos, nesse versículo da Bíblia, está se referindo a respeito da salvação, a respeito da fé, a respeito daquilo que você já construiu com o Senhor, a respeito da sua vivência, da experiência que você já tem com Deus, do nível de conhecimento que você já possui de Deus. É isso que o texto está falando assim: guarda isso. Guarda essas verdades, guarda essa experiência, guarda essa fé, porque nos momentos difíceis, é essa experiência, meus amados irmãos, meus amados jovens, é essa fé, é essa convicção, é esses momentos aqui que vão fazer você superar os tempos difíceis nas suas vidas. E esse tempo aqui, essa palavra é para a igreja de Filadélfia, uma igreja persistente, perseverante, uma igreja onde o Senhor diz que deixou diante deles uma porta aberta e que ninguém poderia fechar essa porta, a porta da salvação. O texto fala que eles eram perseverantes em guardar a palavra, às vezes passando por perseguições e pouca força, mas eles estavam conservando aquilo que eles estavam construindo com o Senhor. Essa igreja, meus amados irmãos, ficava situada na Ásia Menor, num tempo de perseguição sobre a igreja, num tempo onde era perseguido aquele que confessava a fé em Cristo. Era um tempo onde os mártires estavam sendo mortos, onde famílias inteiras estavam sendo destruídas pelo governo por simplesmente crer no Senhor Jesus, acreditar na mensagem do Evangelho. Esses irmãos e essas irmãs, nesse tempo, nesse período da história, eles eram conduzidos, meus amados irmãos, pelas ruas, amarrados, sendo arrastados, levados aos coliseus da época, para ser ateados aos leões, para que a multidão ficasse gritando por mais sangue. E ainda assim, diante daquelas feras e daquela multidão, eles estavam conservando aquilo que eles estavam construindo, porque o sofrimento estava acontecendo, a perseguição estava acontecendo, mas eles estavam com os olhos fixos no autor e consumador da fé deles. Eles estavam olhando para Jesus e eles estavam guardando aquela coroa, aquela salvação. E o Senhor diz: eu vou colocar diante de você uma porta aberta, mesmo se perseguirem, mesmo se forem contra vocês, essa porta não vai se fechar. A salvação está garantida a vocês, se vocês conservarem aquilo que vocês têm. E é para nós hoje, meus amados jovens, é para nós hoje. Há uma porta aberta diante de nós. Cristo a abriu quando Ele morreu naquela cruz, e o sacrifício dele mantém essa porta aberta. Quando que essa porta se fecha? Quando eu deixo de conservar, quando eu me afasto, quando eu não busco mais intimidade, quando diante da primeira dificuldade, em vez de avançar, eu retrocedo. Essa porta começa a se fechar quando eu olho para trás em muitas situações na minha vida. Talvez na história de alguns essa porta está entreaberta, está quase se fechando, mas ainda há esperança para que essa porta esteja escancarada. E eu digo a você nessa tarde: volte para a intimidade. Volte a ser cheio do Espírito Santo. E se você já é, continue sendo cheio. E todas as vezes que você estiver cheio, se esvazie para ser cheio de novo. Seja cheio do
do Espírito Santo, seja ministrado por Ele. Não faça simplesmente, meus amados irmãos, aquelas rotinas e programações. Não vivam a vida de intimidade. Que os seus joelhos estejam constantemente dobrados, mesmo quando você estiver em pé adorando, que no coração os seus joelhos estejam prostrados, reconhecendo o Senhor. Eu não sou nada, eu nunca sou nada, eu não era nada, mas hoje eu sou alguém, eu sou filho, e ainda assim eu continuo me achando que eu não sou nada. Quem sou eu para que o Filho do Homem se lembre de mim? Quem somos nós? Quem somos nós, queridos, para que o Deus de toda a glória se desfaça da sua glória, da sua majestade, e um dia escolhesse habitar nessa terra em carne e osso, e um dia escolhesse morrer naquela cruz? Quem somos nós? Qual é o valor da sua vida? Às vezes as pessoas perguntam: eu não tenho valor, eu não presto para nada, eu não vou dar em nada. Não é verdade. O valor da sua vida é o valor da morte de Cristo naquela cruz. É por isso que a gente tem que conservar aquilo que Ele tem nos dado. É por isso que a fé que você constrói não pode ser perdida, não pode ser por ventos de avivamento, não pode ser somente por momentos que você esteja ligado, tem que estar constantemente. E é isso, meus amados irmãos, é isso que precisa estar dentro do nosso coração. Naquele tempo, conforme eu disse a vocês, esses irmãos estavam sofrendo perseguição. Alguns estavam literalmente morrendo por amor a Cristo, por se negar a se prostrar diante de outros deuses ou abraçar as leis daquele governo, daquela época. A perseguição nos nossos dias hoje é diferente. A perseguição é a respeito daquilo que a gente crê. Se nós cremos em Cristo, nós somos retrógrados, nós somos santarrões, nós somos radicais por crer em Cristo e abraçar as verdades desse livro contra as outras verdades que tentam empurrar para nós, para que a igreja abrace. Quantas mensagens vocês jovens têm ouvido que várias coisas que estão acontecendo aí fora são normais? É normal se envolver com pessoas erradas, é normal beber, é normal se ter uma vida desregrada, é normal trair, é normal desobedecer os pais, é normal se afastar da igreja, é normal não pedir perdão, afinal de contas você tem que se valorizar. É normal você se comportar mal com outra pessoa, é normal. Quantas outras coisas é normal? É normal. A palavra da moda de hoje em dia é tornar as coisas normais, é ser normal em tudo. Mas aqueles que amam esse livro, eles não são normais, eles não são desse padrão, desse mundo. O padrão deles é mais elevado. A sociedade está na mediocridade, ou seja, eles estão na média, nos valores morais, nos princípios, na fé, eles estão na média. Mas aquele que ama esse livro, ele tem que estar acima da média, porque Deus não chamou você para mediocridade, não chamou você para viver uma vida abaixo daquela que está proposta nesse livro. O patamar é alto, é elevado. Mas como que eu consigo corresponder a Deus e fazer com que aquilo ali se torne verdade na minha vida? Como que eu faço para que aquilo ali se torne realidade todos os dias? Primeira coisa, meus amados irmãos, perseverança. A palavra diz que as coisas no reino de Deus são tomadas por esforço, conforme eu citei a vocês. Então, se você quer Deus, você tem que se esforçar para obtê-lo. Porque tudo aquilo que estava para te deixar acessível ao Senhor, Ele já fez na cruz. O próximo passo é teu. E muitas vezes a gente fica esperando, Deus se aproxima, Deus me enche, Deus me toca, Deus fala comigo. Mas eu estou indo em direção a Ele? Eu estou indo? Eu estou buscando? Eu estou querendo Ele de fato? Essa é a verdade. Segunda coisa, meus amados irmãos, conservamos a coroa da nossa salvação quando nós andamos em santidade. Não tem como ser salvo se não optar por ser santo. E ser santo já diz o termo, o significado, significa ser
separado. Significa não ser corruptível. Embora o nosso corpo muitas vezes almeje o pecado, deseja as coisas ilícitas, nós temos um espírito dentro de nós que foi ressuscitado, foi revivido, foi santificado para que a gente pudesse estar com o Senhor. Então, eu posso lutar contra o pecado, eu posso lutar contra o diabo. A palavra diz que nós não lutamos ainda a ponto de derramar sangue, ou seja, ainda há força em nós. A palavra do Senhor fala aos jovens, né? Eu vos escrevi porque vocês são fortes. Às vezes vocês têm uma força que vocês desconhecem. Às vezes vocês são capazes de coisas extraordinárias e vocês não se ligam para isso, vocês desconhecem. Às vezes vocês não param para pensar que o simples fato de você impor as mãos sobre alguém pode ser curado, alguém pode ser liberto. E por que não alguém pode voltar à vida, pode ser ressuscitado? Aquele que tem Deus, aquele que tem o Espírito Santo do Senhor é capaz de coisas extraordinárias. Então por que nós não estamos vendo os milagres hoje em dia? Por que nós não estamos vendo as revoluções acontecendo hoje em dia? Porque às vezes nós não buscamos o tanto quanto a gente deveria buscar. Nosso país, nossa nação, e principalmente para a geração dos jovens hoje, há muitas promessas. Mas quantos estão indo lá no lugar secreto, pegando as promessas e trazendo para o dia a dia para torná-las realidades? Porque às vezes a gente só quer receber as promessas, mas a gente se esquece que para que as promessas se tornem realidade, há um sacrifício que precisa ser pago, há uma entrega que precisa ser feita, há algo que precisa ser realizado. Eu tenho muitas promessas, mas se eu ficar parado, se eu não buscar, se eu não desejar, elas serão só promessas. Bênção, as promessas se tornam bênção quando elas se tornam realidade na nossa vida. Se eu não buscar, por enquanto vão ser só promessas. Mas quando eu buscar, eu me esforçar, eu perseverar, elas vão passar a ser bênção. Elas vão passar a ser realidade. Busque aí na sua memória. Quais promessas você já ouviu de Deus? Quais coisas o Senhor já revelou a você? Pensa aí, nesse tempo. Pode pensar. Algo, talvez alguns anos atrás, no culto passado, no culto do mês passado, o que o Senhor falou a você? Agora eu te pergunto, se tornou realidade? Já se tornou realidade? Ainda não, Josi. Então continue perseverando, continue buscando, continue almejando. As minhas já se tornaram realidade, Josi. Então agora passe para um próximo estágio. Busque novas promessas, meus irmãos. Busque novas coisas no Senhor. E interessante que nesse texto aqui, vamos continuar a ler. Você que está com sua Bíblia, abra lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 12. Olha só o que o texto continua dizendo, meus queridos irmãos. No verso 12, olha só, a minha Bíblia diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha o que o Senhor prometeu a essa igreja, se eles perseverassem, se eles continuassem ouvindo a voz do Senhor. Aqui tem um fato histórico, tem um contexto histórico. João, quem recebeu as revelações do Apocalipse,
ele pegou um fato que estava acontecendo na cultura da época e que era tradição acontecer. Quando os guerreiros voltavam das batalhas e aqueles que se destacavam nas colunas do palácio do rei, era registrado o nome desses guerreiros. Acontecia em Patmos, naquela região da Ásia Menor. Aqueles que se destacavam em batalha, eles tinham o nome deles gravado nas colunas do palácio, para que eles jamais fossem esquecidos, para que quando as pessoas passassem por ali, vesse aquele nome e se lembrasse: aquele foi um grande guerreiro, aquele honrou o reino, aquele se doou. O Senhor está falando para nós. Eles se alegravam em colocar o nome em edifícios humanos, meu povo. E o Senhor está falando que vai colocar o nome daqueles que perseverarem até o final nas colunas do santuário celestial. O seu nome será gravado, o seu nome será lembrado. O nome de Deus será escrito em você se você perseverar. Ou seja, que honra você ter os portões dos céus abertos, poder se achegar diante do rei e ele saber quem é você, ele saber o seu nome, ele saber o que você fez aqui, ele saber o que você construiu aqui, ele saber do legado que você deixou aqui por amor ao nome dele, por saber que você conservou aquilo que você recebeu dele. Que honra, meus amados irmãos, o rei saber o meu nome. Que honra o rei saber o teu nome. Que honra você ser reconhecido no céu. A palavra do Senhor declara que ele não vai confundir aqueles que se apresentarão diante dele naquele dia. Ele não vai falar para esses: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Não, ele vai falar: entra, servo bom e fiel, porque fostes fiel, porque você conservou aquilo que você recebeu. Essa é a palavra para vocês nessa tarde, meus irmãos. Deseje ter o seu nome escrito nas colunas do santuário de Deus. Deseje ter o nome de Deus gravado na sua vida. Conserve o que você tem. Conserve o que você tem recebido de Deus. Não é muito, Josi. As minhas experiências são poucas. São poucas vezes que Deus me toca. Ainda assim, é uma experiência. Ainda assim, é o suficiente para fazer você perseverar. Ainda assim, é o suficiente para você se manter de pé. Então conserve o que você tem, meu amado irmão, minha amada irmã. Conserve o que você tem, para que ninguém roube isso de você. E as situações querem roubar, o mundo quer roubar, o diabo quer roubar, as pessoas querem roubar. Os valores de hoje em dia que querem roubar a gente. Muitas outras situações querem roubar de nós isso que nós estamos construindo com Deus. E até esse momento aqui, que honra e que alegria poder saber que vocês estão perseverando, que vocês não estão deixando de fazer aquilo que vocês se propõem. Esse momento aqui, essa tarde aqui, não é mais um momento na agenda de vocês. Não, é mais um momento de estar recebendo a boa parte, de não se ausentar dos pés de Jesus, de não correr o risco de alguém chegar e tirar você dessa boa parte. Ah, povo de Deus, há muito mais ainda aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Há tanta coisa ainda que o Senhor deseja fazer conosco e através de nós. Então, almeje, deseje, busque. Você que está com sua Bíblia, para a gente partir para essa parte final dessa ministração, eu gostaria de ler alguns textos da palavra de Deus que fala sobre perseverar e guardar a fé. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, verso 13.
confio em ti, eu confio em ti. Leva-me mais fundo ao lugar secreto onde eu me encontro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 13. Olha só o que diz: sede vigilantes, permanecer firmes na onde? Permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. E um último texto que eu gostaria de trabalhar é a carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 36 ao 39. Eu ia ler mais alguns textos, mas vamos ver esse que vai enfatizar algumas coisas importantes. Chegaram? Gostaria que vocês pudessem acompanhar comigo. Hebreus capítulo 10, verso 36. Olha o que está escrito, meus amados irmãos. Hebreus capítulo 10, verso 36 até o verso 39. Está escrito. Começando pelo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que virá não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Meus amados irmãos, essa palavra tem que nos fazer gelar, tem que nos fazer sentir temor. Está dizendo que aqueles que creem em Jesus, se eles retrocederem naquilo que eles têm fé, naquilo que eles têm confiança, na perseverança, a alma do Senhor não vai se agradar deste, porque ele vai continuar dizendo, olha só, olha o final: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, em você, meu amado irmão, minha amada irmã, não há um histórico, não é para ter um histórico de retroceder. A sua história não é para retroceder. Você foi criado para avançar. O texto está dizendo que não é para você voltar. Você foi alcançado na fé, um dom de Deus. Há uma história para você, e nela não tem capítulo de retroceder, de voltar atrás. É sempre para frente. Mas se porventura, por alguma circunstância, você se cansou, você se frustrou, e infelizmente você volta, a alma do Senhor não tem prazer na sua. E você vai voltando para a perdição. Aqueles que retrocedem, a gente vê nos evangelhos, as narrativas, que infelizmente quando alguém se desvia, sai da presença de Deus verdadeiramente, ela volta a um estado pior do que ela estava. A palavra diz isso. Infelizmente, aquilo que já tinha abandonado ressurge. Aquelas coisas que ele praticava, que ele tinha abandonado, ele volta a praticar em estado pior. Então ele volta de novo para a perdição, para se perder. Mas nós não somos esse. A palavra diz que nós somos da fé, que nós somos daqueles que conservam, daqueles que não retrocedem, mas avançam. Você é esse? Então, meus amados irmãos,
palavra do Senhor também vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Não é? O amor de quem? Do mundo. E algumas vezes, eu penso particularmente, que o amor do mundo já não tem como se esfriar, porque o mundo não tem o amor de Deus. Claro que talvez o texto ali não se refere a esse amor, mas só usando um exemplo. O amor do mundo não tem como se esfriar, porque já é um amor frio. É um amor que tem interesse. É um amor que usa e abusa do próximo como objeto. É um amor que menospreza, que não valoriza. Então o problema é quando o amor de Deus na vida daqueles que são do Senhor começa a se esfriar. A iniquidade começa a tomar conta. Infelizmente, isso é muito forte. E não leve para vocês, mas creio que vocês acompanham a história do cristianismo no Brasil, não é? Vocês estão acompanhando o que tem acontecido nesse ano, nesse começo de ano, no nosso país em relação à fé, à religião, ao cristianismo. Nós temos muitos iníquos dentro da igreja. Aqueles que vivem de aparência. Retrocedendo dentro da igreja, estando dentro dela, mas retrocedendo nos princípios, nos valores. E a gente precisa de arrependimento. A gente precisa de novamente dobrar os joelhos para que a gente não se perca, para que isso não seja tirado de nós, queridos. Porque tem muitas coisas na sua vida, grave isso. Se você puder gravar só isso de tudo que eu falei. Tem muitas coisas na sua vida que só se manterão se os seus joelhos estiverem dobrados em oração. Não tem como, querido, conservar unção, não tem como conservar autoridade, não tem como conservar amor por Deus, não tem como conservar santidade se os nossos joelhos não estiverem dobrados no chão. Se nós tentarmos viver essa vida que Deus tem para nós e conservar tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós na força do nosso braço, vai chegar um tempo que nós vamos falhar, nós vamos cair e talvez nós não teremos forças para se levantar, a não ser pela misericórdia de Deus que está aí para nós todos os dias. Então você que está aqui nessa tarde, você que está em casa, eu não sei onde você está, talvez você vai estar ouvindo isso aqui nos próximos dias. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Você que pode, você que deseja, gostaria que você se ajoelhasse no lugar onde você está aí agora. Vamos ter uma palavra de oração. E assim como foi pedido no começo, ore ao Senhor agora. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Se você não consegue orar alto, não tem problema, pode orar baixinho, na sua intimidade com o Senhor, mas faça a sua oração. Faça a sua oração agora ao Senhor a respeito de tudo que você ouviu. Aquilo que calou o seu coração, aquilo que bateu forte no seu coração, ore em cima dessas palavras. Ore em cima disso agora. Eu sei que o Espírito Santo vai tocar em você. Eu sei que Deus vai tocar na sua vida agora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nos arrepender nessa tarde. Nós queremos nos arrepender, Senhor, pela nossa negligência, pela nossa falta de interesse muitas vezes, pela nossa falta de busca. Pai, nos perdoe se nós não temos conservado aquilo que o Senhor tem nos dado como a gente deveria. Às vezes, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado vai escapando de pouco a pouco das nossas mãos. Pai, as nossas convicções, elas vão, pouco a pouco, às vezes elas vão mudando a respeito da fé, a respeito do Evangelho. E nós queremos voltar para o lugar de início, Pai. Nós queremos nos arrepender agora, Senhor. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Por aquilo que nós sabemos que está errado na nossa vida e a gente não consegue vencer ainda, Senhor. Mas nós temos fé que nós vamos vencer, Pai.
porque a tua santidade cobre a nossa vida, o teu Espírito nos conduz, ó Deus. E juntamente com os meus irmãos aqui nessa tarde, Senhor Deus, nós queremos nos arrepender diante do Senhor. Nós queremos mudar a nossa mente, Pai. O que nós estamos fazendo com a tua palavra? O que nós estamos fazendo com a fé que o Senhor nos deu, Senhor? O que nós estamos fazendo com a santidade que o Senhor nos deu, Senhor? Qual o valor o teu sangue tem tido para nós? O que representa a tua cruz para nós, Senhor? Nós nos arrependemos, porque muitas vezes falta a força para querer continuar, Senhor. Nós nos arrependemos, ó Pai, porque muitas vezes nós estamos acostumados com as nossas rotinas, perdidos em meio a elas, ó Pai, esquecendo que aquilo que é imperecível está se perecendo na nossa vida, porque nós estamos deixando de cuidar, Senhor. Tem misericórdia da nossa casa, tem misericórdia, Pai, de quem nós somos nesse mundo, e faz-nos ser melhores, ó Pai. Tua palavra declarou para nós hoje, Pai, que há uma porta aberta para nós e que ninguém pode fechar, e que essa porta continue aberta, Senhor, que ela não se feche na nossa vida, que é a salvação, Pai, que os nossos olhos já possam contemplar essa coroa que está sobre nossas cabeças, porque Cristo morreu naquela cruz e conquistou para a gente, Senhor. Nós nos arrependemos nessa hora, Senhor. Nós nos arrependemos e pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós pecamos conscientemente, Pai, sabendo que é contra o Senhor, sabendo que fere o teu Espírito, sabendo que fere a sua palavra. Te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados que nós sabemos que nós cometemos, por aquilo que nós fazemos e talvez passa desapercebido, nós não temos nem consciência por esse tipo de coisa que é errado, Senhor. Às vezes eles não se concluem, mas estão dentro da nossa mente, do nosso coração, aquilo que nós pensamos, aonde os nossos olhos percorrem, aquilo que os nossos ouvidos buscam ouvir, Senhor. Nós te pedimos perdão e pedimos: santifica o teu povo, santifica essa geração, santifica os seus ministros, ó Pai, santifica os seus líderes, ó Deus, nesse tempo, na nossa nação, na nossa cidade, Senhor. Santifica, Pai, aqueles que proclamam a fé no Senhor. Santifica os nossos jovens. Santifica, Pai, os nossos maridos, nossas esposas, os nossos casamentos. Santifica os nossos filhos, ó Deus. Santifica os nossos lares, os lugares onde a gente vai, onde a gente trabalha. Santifica, Senhor, através das nossas vidas, que somos o sal em várias situações, que somos a luz do mundo em várias situações, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos nessa tarde, ó Pai. Nós te pedimos nessa tarde. Santifica o teu povo. Encha o teu povo agora com o teu Espírito Santo novamente. Vem sobre a nossa nação, Senhor, com ventos de avivamento, mas não barulho, Senhor. Não movimentos, eventos e programações, mas algo real na nossa nação acontecendo. Algo que os nossos olhos irão contemplar e nós vamos saber: Deus está agindo, Deus está quebrando as barreiras, Deus está colocando muros ao chão. Ó Deus, tua palavra declara que sem demora o Senhor está voltando, e que nós possamos ser aqueles que vamos estar de cabeça em pé diante do Filho do Homem, que vamos ouvir da sua boca declarando: entra, servo bom e fiel, no gozo do seu Senhor. Oh Deus, nós queremos ser esses. Queremos ser esses, ó Pai, que vão estar de cabeça em pé, porque quando o Senhor voltar, nós não vamos ter do que se envergonhar. Nós não vamos ter do que se envergonhar. Nós vamos te olhar nos olhos, ó Pai, e vamos declarar: Senhor, que bom que o Senhor voltou. Que bom que o Senhor está aqui. Oh Deus. Oh, xerimaná de cantarabasiga na manassore de cantaralabas. Tem uma versão da Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, verso 12, nessa continuação, no finalzinho, no verso 13, acredito, que declara bem assim:
você está ouvindo? O que o vento está soprando? Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito está soprando sobre a igreja. E eu consegui perceber algo, queridos, desde esse início desse culto nessa tarde, que o Espírito Santo está falando que a gente precisa voltar. Que a gente precisa voltar para os braços, voltar para uma intimidade mais profunda.